família Conexão Três Pontas, família Pod Café Podcast, segundou, mentira, hoje é quarta-feira e tem a edição especialíssima, não é em horário nobre, 8 horas, 8h30, um pouquinho mais, um pouquinho menos, 19 horas, horário diferente. Hoje tem um papo muito bacana com essas três notáveis, três mulheres aqui no estúdio do Pod Café Podcast. Seja muito bem-vindo. Comece a mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp 99975-4248 ou, se quiser, na própria publicação, no ao vivo, na live do Facebook. Lembrar, antes de apresentar as convidadas, que depois da transmissão ao vivo no Facebook, vai lá no seu YouTube, no nosso YouTube, Pod Café _podcast. Aproveite para você ativar as notificações, ative o sininho para receber tudo aquilo de conteúdo de bacana que a gente está produzindo, elaborando, enfim, muitos programas, muitos conteúdos na grade do estúdio Conexão Três Pontas. Agora sim, deixa eu conversar com essas três, deixa eu começar aqui da minha direita para minha esquerda. Ela que já não veio uma nem duas, já é a terceira vez, já vai pedir música no Fantástico. Keila, do sobrenome mais lindo, Campos, seja bem-vinda. Obrigada, Roger. Obrigada. Olá, pessoal. Terceira vez, né? Eu vou começar a bater ponto aqui daqui a pouco. Posso pedir música, né? Pode pedir música. O Júnior vai ficar meio chateado que você vai começar a chegar muito tarde, porque o programa às vezes termina 11 horas da noite, mas sempre muito bem-vindo. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui. É muito gostoso participar aqui com vocês. Você sabe que você tem as credenciais e tem as nossas portas franqueadas para todos os assuntos, afinal de contas, a Keila, enquanto o meu amigo Júnior, ô Gilberto, tá no leitinho lá no encontro de moto, essa aqui não para de jeito nenhum. Claro que o Júnior também trabalha muito, mas a Keila é tipo um Unibanco 30 horas, sabe, gente? Tinha que ter 30 horas ali para Roger, conseguir desenvolver tudo que tem na mente. É uma loucura, mas eu acho que eu só consigo fazer isso porque ele me dá um suporte enorme em casa. Com certeza. Senão não dava, né? Mas é mais ou menos isso mesmo, é 30 horas. Bacana. Deixa eu conversar com ela também, que eu já conheço há muito tempo. Sempre que eu encontro, o assunto é o mesmo, a gente vai ficando repetitivo. Nós modelamos junto, fizemos curso de modelo juntos. Verdade. Nós fomos discípulos de Gustavo Tavares Canalonga. Eu aos 16 anos. Paula, seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada. Agora também, já com o programa no ar? Já com o programa no ar, já foi ao ar o primeiro. Aí, que bacana, a gente também vai falar disso. Mas, enfim, mulher do meu time, mas mandar um abraço para o meu time, pro Rafa. Mas está aqui para falar de um assunto muito bacana hoje, que é a Câmara da Mulher. Da mesma forma, nos cumprimentos iniciais. Seja muito bem-vinda, como sempre. Muito obrigada. Faço muito gosto de estar aqui. Excelente jornalista, essa voz, essa imponência, esse jeito de dicção das palavras é encantador, Roger. Encantador. Ganhei meu. Depois você manda para mim a arte, a peça publicitária lá da Ana Terra, que eu vou divulgar. Ótimo. Terra, né, da Quake Store, também de lembrar do programa com a Alexia, que foi sensacional. Foi sensacional. Você falou de vozeirão, eu fiquei impressionado com a voz dessa mulher. Júnia Miai. Boa noite, Roger. Prazer imenso. Prazer te conhecer. Por incrível que pareça, não conhecia a Júnia. Seja bem-vinda, portas abertas para você sempre. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, um prazer conhecê-lo, né, pela primeira vez. E viemos falar de um assunto muito relevante para a sociedade de Três Pontas. Vamos falar de um assunto extremamente relevante, que é a Câmara da Mulher. A gente sabe que a gente tem visto
E a partir de agora, o microfone franqueado, tá, gente? Quem quiser pegar o microfone para falar, claro que em alguns momentos eu vou direcionar perguntas. Mas eu queria só lembrar que ontem aconteceu a cerimônia de a posse, né, dos membros da Câmara da Mulher aqui em Três Pontas. E a Paula é a presidente, a Júnia é a vice-presidente, são 12 membros no total, e a Keila, como todo mundo sabe, diretora de eventos, e um termo que eu achei tão bonitinho, e outras coisitas, mas lá na KTP, e põe coisinhas a mais nisso. Júnia, começa por favor falando para a gente, e a Paula também, ou a Keila, do que aconteceu ontem. Eu queria que cada uma falasse um pouquinho, desse as credenciais de como foi esse evento, a percepção individual de cada uma e o que tem de objetivo nisso, o que a sociedade três-pontana ganha com isso. Roger, ontem aconteceu uma cerimônia oficial, né, de posse, né, e de constituição da AKTP Mulher, né. Foi um evento organizado pela Associação Comercial de Três Pontas, né, que, que nos apoiou. Lá somos 12 diretoras, né, considerando Paula, que é a presidente, e eu como vice, né. Tivemos aí à frente das autoridades, né, do prefeito, do vice-prefeito. Gente, me ajuda aqui para eu não me esquecer. O presidente da Câmara, o Miller Bueno, o presidente da Cocatrel, porque foi feito lá no auditório da Cocatrel. O Jacques Miari Fagundes. Exato, Jacques Miari. Foi uma cerimônia muito bonita, muito, assim, foi uma cerimônia simples e muito significativa, né? Onde todas nós podemos ali compor uma Câmara com um propósito muito nobre para a cidade. Eu vou passar a palavra para a Paula, que é a presidente, que ela pode explicar um pouquinho melhor do nosso propósito, viu? Bem, assim, reforçando o que a Júnia falou, a cerimônia foi mesmo cheia de significados. Eu estava um pouco receosa com muitos protocolos, né, que eu desconhecia até. Quando se faz algo dessa magnitude, a quantidade de protocolos, de passo a passo, de formalidades, e a gente tem a tendência a pensar, nossa, vai ser tão chato, aquele tanto de formalidade, discursos muitas vezes vazios, só porque tem que fazer, e não foi nada disso. Deu para perceber que ali tinha coração de todo mundo que falou, todas as autoridades que falaram estavam falando de coração, porque o assunto é muito relevante, é muito importante. Então, acredito que todos que estavam ali afloraram para aquele tema, né? Então, foi muito, muito legal, muito, muito importante mesmo. A cerimônia em si, que é a partir dali que nós assinamos a ata, né, a Constituição, dali sai o documento formal de que a Câmara está formada. E então, o que eu venho dizer é que, para além da formalidade, foi algo de coração. E eu notei uma coisa que, para mim, já começa a representar um sinal bem bacana. Vocês falaram que a cerimônia de posse, apesar de não ter pompa, de ser simples, entre aspas, mas que foi com muitos objetivos. E eu acho que isso já é o melhor porta-retrato do que a gente vai ter, do que já começa a se avizinhar. Onde eu quero chegar com isso? Muitas vezes a embalagem é muito bonita, mas o frasco, o conteúdo não é legal. E de conteúdo, ou seja, de coisas que a Câmara da Mulher pretende implantar através de projetos que já começa a receber, todos voltados para o bem da mulher, da empresária, da três-pontana, enfim,
já é um leque que a gente começa a ter a expectativa de que vai se abrir muito rapidamente, é isso? Sim, a Júnia até me passou falando, né, a Paula vai explicar melhor, né? Então vamos a essa segunda parte. A Câmara da Mulher Empreendedora, nós carinhosamente resolvemos chamar de ACAITP Mulher, que fica um nome mais curto, né? Nós chegamos a esse consenso, então, ACAITP Mulher. Ela vem para somar nesta questão da mulher empreendedora, trabalhadora, porque muitas vezes a pessoa trabalhadora que tem ali a carteira assinada, ela também pode ter uma mente empreendedora. Uma coisa não exclui a outra. Então, vão desde ações de treinamentos, de mentorias, mulheres que tenham dúvidas, que queiram se tornar empresárias ou que queiram se formalizar e não sabem por onde começar, né? A gente entende a importância da formalização, às vezes, muitas vezes a mulher não sabe, existe PJ, existe pessoa física, então a gente vem no intuito de dispersar isso e também ajudar as mulheres que já são empresárias, essa troca, essa troca de experiências. O que você fez, como faz quando isso acontece, porque acredito eu que todas nós, todos os empreendedores, passam num grau de variação pelos mesmos processos, pelos mesmos altos e baixos, independente até se for homem ou mulher. Mas a mulher, eu acredito que a gente, na linha temporal ser mais recente, ela precisar de mais busca pelo conhecimento, né? E aí a KITP Mulher vem somar nesta área. Deixa eu fazer uma pergunta para a Keila para poder linkar esses assuntos. Para você que chega agora, a gente está falando de um assunto bastante importante, a posse que se deu ontem aqui em Três Pontas dos membros da Câmara da Mulher, um órgão, uma ação importante que é um braço da ACAI, da Associação Comercial e Agroindustrial de Três Pontas, com o objetivo de, mais do que personalizar um atendimento à mulher, é de realmente ser essa mão estendida de direcionamento empresarial, de conhecimento, dar as ferramentas para que essa mulher, essa empreendedora, possa se sentir mais tranquila, mais resguardada para desenvolver as suas funções. Gente, eu vou ter que ter essas mulheres como sócias aqui do programa. Já tem uma bagatela de mensagens aqui muito bacana. Gustavo Faria, orgulho desse time incrível. Quem é Gustavo Faria? Alguém conhece? Gustavo, lá da Associação Comercial. Bem, tanto quem é que está falando. Aline Laude, parabéns, meninas. Minha amiga. Essa é sensacional aqui. Você vai ter que passar o microfone. Milton Lima. Sucesso! Gente, sucesso para todas nós. Aliás, gente, procurem no podcast lá no YouTube, no histórico, o programa especial que eu fiz com o meu tio, o Milton Lima, sobre a fotografia, sobre o trabalho dele. E legal a hora que ele fala de como conheceu a Paula e como os dois terminaram se entrosando. É muito bonitinho. É uma história muito bacana. Vocês vão ficar curiosos, que vocês vão pesquisar lá, vai valer muito a pena. Maria Carolina Chavasco, essa eu sei. Boa noite a todos, boa noite. Timaço, diz ela. Fernando José Lipe, lá em São Paulo. Deus abençoe muito o programa. Valeu, Fernando, obrigado. Vão mandando mensagem, tá, gente? Se quiser mandar no meu WhatsApp também, 999754248. Deixa rapidinho eu só falar, antes de passar uma pergunta para a Keila, que eu preciso mostrar rapidinho quem é que está com a gente no programa aqui. Graças a Deus, esse é um parceiro de longa data. Nem cabelo branco eu tinha ainda, meu irmão, doutor Luiz Roberto Laurindo Dias.
o cardiologista, o médico do nosso coração, mais do que um grande médico, uma figura excepcional. Gente, para você almoçar, para você pedir um marmitex de qualidade, Galvão Restaurante, sempre com as melhores opções, culinária mineira que não tem igual. E vale a pena também você almoçar lá. Atendimento nota 10. E olha, é comida saborosa e com fartura, vale muito a pena. Mostrar também um parceiro que aí o Júnior da Conecta também gosta. Ele gosta de moto. Só que o Júnior corre mais do que eu. Vou puxar a orelha do Júnior. Road 69, o nosso motoclube para você que está afim de se filiar. E a gente está, assim como a Câmara da Mulher, como uma série de órgãos e de trabalhos que tenta desmistificar uma série de máscaras, de fantasias, de apontamentos, de pré-julgamentos. É preciso entender que o motoclube e o motociclista de motoclube não é, como dizem no popular, vagabundo, não é à toa, não é criminoso. Claro que em todos os lugares tem exceções, mas procurem conhecer a fundo as ações sociais que os motoclubes fazem. Aqui em Três Pontas temos 4, Chacais, Combatentes, Insanos e Road 69, muitas ações sociais, então é muito bacana fazer parte desse time. Reniarte Estamparia, tudo em estampa de qualidade para você que precisa de um uniforme escolar, uniforme para sua empresa, qualquer tipo de confecção, só falar com meu irmão Reni, que é amigo de longa data. A gente chegou a fazer um fã-clube do Engenheiros do Havaí. Que coisa! Deixa eu falar de Tibio Barbershop, gente. Mandar um abraço pro Thiago e para toda a equipe, para você que está afim de deixar a sua barba alinhada, impecável, o cabelo na régua, aquele corte realmente que faz a diferença. É preciso. O nosso rosto é a nossa moldura corporal, é o nosso cartão de visita. E a gente sabe que o cartão de visita muitas vezes abre muitas portas. Tibio Barbershop, vale a pena você ir lá conhecer o trabalho, realmente é diferenciado. O Tibio já não aguenta mais o Roger Campos, que eu falo assim, cuida da barba, passa uma semana, eu deixo só esse bigode de cowboy de faroeste. Depois eu vou lá, tiro, depois eu mudo o cabelo, faço um monte de coisa, e sempre com essa qualidade do Tibio Barbershop. Agora, esse, será que eu preciso falar? Não sei se a Keila vai querer falar. A internet do Conexão Três Pontas, não só do Pod Café Podcast, é de quem? ConectaNet, a melhor internet de Três Pontas, disparado. Gente, e o mais legal é como você é tratado com profundo respeito. Sabe aquela coisa personalité, privé, prime? Realmente você tem lá e é com todo mundo. E o principal, deu algum problema na internet no final de semana, energia em Três Pontas, cai mais que balão em festa junina. É um negócio absurdo, né? Como cai energia em Três Pontas. Alô, Semig, aquele abraço, precisamos melhorar. E a ConectaNet tem sempre plantão, tem sempre uma equipe, e quando chegam na sua casa, na sua empresa, para poder resolver o problema, resolvem. E como se não bastasse, agora tem TV Conecta, streaming de qualidade, muitos canais para você sair da mesmice, para você se programar através de uma grade de programação muito variada, inclusive com canais de educação, com canais políticos, com canais de todos os estilos, infantis também. Vale a pena. Boa propaganda, Keila? Nossa, adorei, pode continuar. Muito obrigado. Continuar, nós vamos continuar. Gente, deixa eu voltar a falar agora sim com a Keila sobre a implantação da Câmara da Mulher, mas a gente sabe, Keila, você como diretora de eventos, e nunca é demais lembrar que um dos últimos, se não o último, último não, o mais recente evento, o grande evento, a Festa do Peão, que novamente deixou todo mundo boquiaberto. E eu não vou contar detalhes, né? Porque eu sou daqueles jornalistas que prima mais pelo respeito, pela ética, do que pelo furo de reportagem. Eu acho que a gente ganhar like em cima de coisas que são confidenciais ou de coisas que podem denegrir a imagem de alguém, eu não compactuo dessa linha. Jornalismo, para mim, é religião. Então tem que ser feito com muito carinho, muita cautela. E eu sei que foi árduo, foi pesado. Vocês tiveram que pegar ali o
pianão dos maiores pianistas que a gente tem aqui no Brasil e carregar isso, mas o resultado valeu a pena, né, Keila? E então, na mesma pergunta, depois desse grande sucesso, tirando esse piano das costas, a Câmara da Mulher vem como uma ramificação, um braço importante da ACAI que tem um leque muito aberto de ações e que na grande maioria deles, ou em todos eles, tem a sua assinatura também. Roger, assim como o rodeio, né, a Câmara da Mulher e tudo mais, a gente não faz nada sozinho lá, né? A gente tá sempre em grupos, sempre em núcleos, em equipes. Às vezes não todos os diretores participam de todos os projetos, porque fica humanamente impossível. Mas a gente está com uma equipe muito boa, a gente está com um time muito bom. Rodeio, Hugo, Gustavo, Tiago, a Josi ajudou muita gente também, né? Que ela era da ACAI, mas a gente contratou ela para ajudar a gente no rodeio. Então, realmente o rodeio aconteceu porque, de fato, nós vestimos a camisa ali, agarramos literalmente o boi pelo chifre, fez acontecer e realmente foi a entrega que a gente esperava mesmo de fazer e a gente trabalhou muito para isso. A Câmara da Mulher, ela vem no mesmo intuito, no mesmo lugar, com a mesma intensidade. Nasceu esse desejo a partir do Hugo e do Gustavo. Eles foram no encontro da Federaminas, tiveram contato com a Bel, que é a presidente da Federaminas Mulher, e ela falou: gente, vocês têm que implantar a Câmara da Mulher em Três Pontos, a gente precisa fomentar isso, né? Ela está espalhando esse bichinho aí no Brasil inteiro e ela queria muito que Três Pontos fizesse. Eles trouxeram para a gente o projeto, nós abraçamos a causa e falou: vamos fazer acontecer. Né, e a gente começou a trabalhar em cima disso, foram meses e meses trabalhando. Nós entrevistamos e escolhemos a dedo, né, esse primeiro corpo da diretoria. Então, foi assim, é sempre um trabalho em conjunto. E é sempre com o intuito de entregar para Três Pontas a resposta de todas as demandas que tem aqui. Como a gente estava falando um pouquinho antes, a associação comercial ela é agroindustrial, então, assim, ela não é só comercial. Né? Então, a gente tem muito trabalho para fazer aqui. Três Pontas é um ninho de talentos, de todos os sentidos que você possa imaginar. Isso precisa ser fomentado, isso precisa ser trabalhado, ser impulsionado. E a Câmara da Mulher não podia ficar de fora, a gente tinha que ter uma Câmara da Mulher aqui. Eu falo, Roger, eu até falei isso ontem para a Bel, a participar, estar ativa na associação comercial transformou a minha vida. Eu sempre fui meio que puxando para esse lado associativista, mas lá dentro da associação comercial, eu vi de fato isso florescer dentro de mim. E foi uma oportunidade que me deram de participar desse time, de estar com pessoas maravilhosas como a Bel, como outras tantas que passaram tem 1 ano e meio que eu estou lá, né? Nesse 1 ano e meio, a quantidade de contato que eu tive e o meu desejo para a Câmara da Mulher, quando eles trouxeram essa ideia, era abrir oportunidade para mulheres estarem lá dentro da associação comercial, fazendo, deixando, se permitindo, fazendo com que o desejo cresça, floresça, se permita estar onde quer estar. E quando a gente transforma isso num associativismo, que a gente consegue compartilhar com outras pessoas, o negócio vira um trem desgovernado. E aí é isso que eu queria. Eu queria dar oportunidade para mulheres como, olha isso aqui, olha a presidente, olha a vice, olha o nosso corpo de diretoria, todas voluntárias. Elas não ganham 1 centavo para estar lá financeiramente falando. A gente ganha por outros lados, né? A gente ganha no network, a gente ganha no conhecimento, a gente ganha em de outras formas. Muito, muito. Então a gente ganha de outras formas. Mas são todas voluntárias, são todas mulheres da nossa cidade, mulheres foda, que estavam aí só esperando alguém falar: pode vir, vamos trabalhar junto. Então, fazer parte disso, e ontem, como eu falei, ontem foi a pedra fundamental da Câmara da Mulher, da primeira Câmara da Mulher da cidade de Três Pontos, para mim foi emocionante, foi muito emocionante ontem. Foi um evento tão significante, tão profundo, que eu parece que eu estava um pouco extasiada, assim, de ver aquelas mulheres todas falando, não só as mulheres, os homens, uma coisa que a Abel marcou muito, que era um evento da Câmara da Mulher e tinha muitos homens lá dentro. Então a gente vê que é possível trabalhar junto, sabe, sem competição, sem Isso que é concorrência, importante, que o objetivo muito. não é segregar, não há Não, separação.
De maneira Sério? nenhuma, não. Os projetos que elas vão desenvolver não vão ser só para mulheres. São projetos para a comunidade de Três Pontas, independente de sexo, de sexualidade, independente de classe social, porque dá para a gente empreender, o ser humano ele não consegue empreender sendo CLT. Ele pode empreender dentro da empresa onde ele trabalha. E se a gente conseguir passar essa informação, passar esse insight para as pessoas, nossa, já está ótimo, né? A gente já ganhou, já estamos ganhando, né? Tá, e deixa eu fazer uma pergunta para vocês três, que eu quero opiniões de cada uma para ver o feeling de cada uma em relação a, a uma curiosidade. As duas, né, em cargos de chefia, de liderança, de diretoria, na Câmara da Mulher, a Keila na diretoria da ACAI. Esse encontro da Câmara da Mulher com a realidade da empreendedora em Três Pontas se fez necessário, como a Bel da Federaminas disse, olha, Três Pontas passou da hora de ter. Por quê? O que a empreendedora em Três Pontas tem de dificuldade na questão do empreender, que será facilitado com a Câmara da Mulher? A Câmara da Mulher realmente vai encontrar em Três Pontas um celeiro de necessidades para que ela possa abraçar? Bom, eu vou falar a partir, depois eu passo para vocês falarem. Eu vou te falar a partir desse 1 ano e meio que eu estou lá dentro da associação comercial. Eu falo que uma coisa é a gente ser associado, estar lá como um associado, e outra coisa é você estar nos bastidores do dia a dia da associação comercial, recebendo as demandas. Tem um celeiro enorme de empreendedorismo, não só feminino, de vários nichos diferentes, de vários níveis diferentes, desde muito pequeno, desde grande, enorme, enfim. Três Pontas tem muito a ser trabalhado. Então, demanda, meninas, não vai faltar, eu tenho certeza. Né? Essa é a minha percepção desse 1 ano e meio que eu estou lá dentro. Agora, eu acho importante ouvi-las também, porque elas estão chegando agora, e aí eu acho que a ideia, a percepção vai ser um pouco diferente da minha, pode ser que seja diferente. Então, diretamente, enfim, sendo mulheres, convivendo com as mulheres, sabendo das suas dores empresariais, entre aspas, enfim, o que vocês sentem? E até se puder, vocês falaram que já alguns projetos já chegaram, né, mas sem provocar que o parto dessas crianças se dê de forma prematura, com 7, 8 meses, como a Alexia, alguma coisa que possa adiantar, como um rastro, um sinal. Olha, por exemplo, um projeto que caminha numa direção X, de repente a gente pode pensar alguma coisa assim. O que pode ser falado? Roger, antes disso, eu vou te dizer que quando estávamos formando a Câmara da Mulher ali na escolha daquelas que estariam com a gente, foi percebido por nós essa necessidade, esse amparo, porque todas elas que estavam ali contaram histórias de suas vidas, né? E ali entre nós mesmos, a gente já percebe a necessidade desse apoio das mulheres, deste amparo, né? E eu acho que muito já foi assim, nesse início a demanda ela é grande, como Keila disse, mas muito já se falou de treinamentos na área do varejo, né? Do varejo Três-Pontando, aí dos atendimentos, que é algo muito importante, que isso auxilia muito o comércio, né? Qualificar melhor as pessoas no atendimento do comércio Três-Pontando, porque aí a gente consegue subir o nível do nosso serviço, né? Essa foi uma pauta primeira que foi colocada, muito acertada e que foi abraçada por todos, dada a necessidade que a gente vê no comércio de Três Pontas, né? Desculpa te interromper, não perco o raciocínio. Eu acho que vocês foram cirúrgicos em relação a isso. Isso, para mim, como cidadão, como consumidor, como jornalista. O jornalista ele tem um olho um pouco mais amplificado, um pouco mais aberto.
da realidade das coisas. Podem me corrigir, principalmente como diretora lá da CAI. Eu noto que há uma grande desinformação quando algumas pessoas comentam algo do tipo: vou comprar em outra cidade porque em Três Pontas está caro. Não é verdade. Vou comprar em outra cidade porque tem muito mais opções. Questiono, dependendo do que é o produto em si. Hoje, Três Pontas tem uma riqueza, uma pluralidade de itens de comércio, de setores, de segmentos muito grande. Mas, uma outra reclamação que se tem, eu até já comentei isso com aquilo uma vez, e com o Hugo também, presidente da CAI, é a questão da necessidade urgente de melhorar o atendimento em Três Pontas. E aí eu não tenho dado para isso, levo a crer que, principalmente em lojas, somos mais atendidos por mulheres. Normalmente, A né, maioria delas, a né, Roger? maioria mulheres. E muitas vezes a reclamação, que aí é pertinente, não é porque é caro, não é porque não se acha o produto, mas é porque não gostei, enfim, o atendimento não foi aquilo que eu buscava. Exato. E quando foi ventilado esse assunto entre nós, eu vi que das empresárias que ali estavam, na posição de empresárias, na posição de consumidoras, todas elas concordaram, né? Porque não é fácil você treinar um time para você que tem um comércio para um bom atendimento. Não é fácil você chegar como consumidora e ser mal atendida, né? Não é. Então, isso eu acho que foi unânime assim entre nós, assim, foi uma ideia colocada e que foi muito bem aceita entre nós. E isso eu acho que vai fazer uma diferença muito grande. Paula, e essa questão do atendimento, você como uma presidente, depois aquilo que me pode comentar, ainda nessa questão, que eu sei que é de interesse de todo mundo, né? Justamente pelo que a Júnia falou, a gente quer comprar em Três Pontas, quer sim, mas a gente também quer ser bem atendido. E claro que a gente não vai generalizar, né, gente? Na maioria dos locais eu posso garantir que a gente é muito bem atendido. Alguns locais, inclusive, com uma estrutura surpreendente, quer dizer. O trabalho de muitos anos da associação comercial, difundindo conhecimento, embora a participação do comerciante com voz ativa não encaro, mas de fazer-se visto, fazer-se lembrar. Eu acho que ainda é muito pequeno o número de associados diante do número de comércios que a gente tem. Eu acho que tá bom do jeito que tá e tá caminhando para melhorar cada dia. Mas se já tivéssemos uma união muito maior, com certeza os resultados seriam muito maiores. Paula, é uma preocupação, inclusive constando em projeto, que pode constar em projeto, de fomentar e de facilitar o acesso das comerciantes, dos comerciantes, das colaboradoras, por exemplo, em cursos para que possam melhorar, em qualificações para que possam melhorar esse atendimento? Sim, exatamente. Essa foi uma proposta, inclusive antes da formalização ali, né, da KTP Mulher. A gente já havia sentado, já havia conversado sobre isso, por ser uma necessidade. Eu acredito até uma necessidade da própria ACAI de alguns anos atrás, pelo que eu acompanhava nos bastidores, através do Miltinho mesmo. Então, desde a antiga presidência com o Bruno, já era uma preocupação, né? Juntamente com elevar o nome de Três Pontas a um setor turístico. Então, para que ela acompanhe esse turismo, é necessário que o comércio atenda, né? Atenda com qualidade. E como você mesmo falou, acreditamos, por visão, né, que a maioria sejam mulheres. Não que esses treinamentos, assim como a Keila falou, precisem ser somente para mulheres. Mas é observado que a maioria das atendentes
são mulheres nas lojas de roupas, nas lojas de sapatos. Então, é crucial que se tenha esse treinamento aí de atendimento, que foi a nossa primeira vertente para seguir adiante. Uma outra curiosidade, aí acredito que a Keila tenha um pouco mais de subsídio por já estar nessa caminhada um pouco mais de tempo. Antes, deixa eu ler uma mensagem aqui de um cara que é espetacular. É um tal de Alex Tiso, simplesmente o maior secretário de cultura da história do berço cultural de Minas Gerais. Alex Tiso, boa noite, querido amigo jornalista Nota 1000, Roger Campos, e a essas mulheres lindas, fortes e incríveis. Um beijo especial para minha amiga Keila Silva Belarmino Campos. Vocês são um sucesso. Paula Terra, tenho acompanhado seu ótimo podcast. Ai, obrigada. Não deixa eu esquecer na hora das despedidas de falar do seu podcast. Miltinho, eu não aguento não fazer brincadeira com o Miltinho, porque eu gosto muito do Miltinho. Miltinho, quer dizer que a sua esposa agora está fazendo o programa. Depois ela vai. Deixa eu só fazer um adendo, que é muito o que você e a Júnia também disseram. Eu costumo falar que antes de nós sermos empresárias, empreendedoras, nós somos também consumidores. E eu tenho isso para mim. Não faça o que você não gosta que façam no atendimento. Então é tão simples, porque nós sabemos como é ser atendida, como é um bom atendimento, como é um atendimento ruim e como que é difícil às vezes a gente treinar o nosso time, né, Keila, né, Júnior, para que não aconteça as mesmas coisas que acontecem com a gente quando a gente é consumidor, né? Com certeza. Então, queremos muito auxiliar todas nós juntas para elevar o nome aí de Três Pontas no atendimento. E uma curiosidade, não sei se vocês concordam aqui também. Gente, pelo amor de Deus, não é caça às bruxas e nem estou generalizando. Volto a dizer. Não vou falar, volto a repetir, porque isso aí é uma redundância, né? Já aconteceu comigo um episódio e algumas pessoas já chegaram para comentar comigo que alguns poucos episódios em que tiveram um atendimento que não foi aquilo que esperavam no comércio, não foi por parte da dona da loja, e sim pela colaboradora. Então, quer dizer, muitas vezes o empresário até tem um pouco mais de noção de como deve atender, mas houve uma falha na forma de ser esse elo, essa condução para que a sua representada ali pudesse fazer a mesma coisa. Keila, quais são as grandes dificuldades da mulher empreendedora aqui em Três Pontas, que a Câmara da Mulher vai trabalhar muito isso? Você me diria que é a falta de acesso a diversas ferramentas? É a falta de conhecimento? Nem sabia que existia tal coisa? É ainda um leque de oportunidades fechado que vai se abrir com a Câmara da Mulher ou são outros fatores? Roger, eu acho que não é somente para a mulher empreendedora em si, eu acho que é para qualquer empreendedor. O que eu tenho observado lá na associação nesses últimos tempos, e a gente tem até conversado sobre isso com a diretoria, é a gente trabalhar a formação de líder. Liderar não é administrar uma empresa, são duas coisas diferentes. E uma das preocupações nossa é formar líderes, seja ele empreendedor, ou seja ele um gerente de uma loja, um coordenador de um setor, enfim. A gente precisa trabalhar a formação de liderança, porque uma equipe, ela segue o líder. É o comportamental, gente. A gente segue aquele que a gente admira, ou aquele que a gente se inspira. O líder, ele precisa gerir essa inspiração, né? E eu acho que com essa demanda muito grande do empreendedorismo no Brasil, isso é ótimo, isso é muito bom, mas
a gente está com uma demanda de empreendedores que não são líderes. E aí eu acho que é a grande falha. Às vezes hoje a gente escuta muito, a geração Z não quer trabalhar, essa geração não quer, não quer. Só que uma preocupação nossa, que a gente tem trazido lá para a associação e que a gente quer depois também levar isso para a KTP Mulher, é fazer o empreendedor entender que ele precisa, o Gustavo fala muito isso, ele precisa pagar também um salário emocional. Não é só um salário de dinheiro no final do mês. Precisa ter um cuidado com esse colaborador. E você precisa formar líderes dentro da sua empresa. Ela pode ter 3 colaboradores, mas um tem que ser líder. E tem que ser um líder que inspira. Tem que ser um líder que passa segurança. Tem que ser um líder que saiba tomar decisões, porque empreender, tomar decisão. Gente, eu acordo, eu abro a minha agenda de manhã, eu tenho que ver minha agenda todos os dias de manhã e eu tomo 50 mil decisões o dia todo. E empreender é isso, é tomada de decisões o dia todo. Não perco o raciocínio. Tá. E mesmo delegando muito bem, e aí é um testemunho, você e o Júnior, na empresa de vocês, é muito nítido a escala, os padrões, a hierarquia, mas todos tocando a mesma canção, todos vestindo a mesma camisa, Uhum. todos ali cumprindo nitidamente o seu papel e com o mesmo perfil que vem de você. Sim. Isso é legal. Então, eu acho que lá é um exemplo, mas que talvez É. seja a luta da ACAI de ramificar isso. Exatamente. Eu acho que quando, por exemplo, a gente tem indústrias aqui na cidade que empregam muitas pessoas, Sim. então a gente tem ventilado lá dentro da associação de trabalhar também o RH dessas empresas. Porque às vezes o empresário está lá em cima, ele não vai ter tempo de pensar em um treinamento para tal equipe, isso é a função do RH. Então a gente está pensando em trabalhar em cima dos RHs também das empresas aqui, né, com o intuito dessa formação de liderança. Hoje está muito difícil. Eu ouvi uma palestra do Mário Sérgio Cortella em São Paulo mês passado, e ele falou uma coisa que eu sou apaixonada nele. E ele falou, gente, hoje a internet ela tem produzido muitas pessoas tambor. Ela faz um barulhão danado, mas ela é vazia por dentro. E é isso, e é fato mesmo. Hoje a internet ela tem um lado bom, mas ela tem esse lado que qualquer um pode chegar lá e falar como se fosse uma verdade absoluta, como se de fato ela tivesse construído um patrimônio, né? Uma autoridade autoimposta, né? Ele se coloca como autoridade. Então, hoje tem muito isso. E aí eu acho que isso provoca nas pessoas uma sensação de, nossa, não quero saber de nada. Está tudo errado e ninguém está sabendo o que fazer. Então, hoje a gente está com deficiência de liderança em todos os setores e o empreendedorismo ele sofre com isso, com essa falta de liderança. Então, eu acho que é um ponto que a gente precisa muito trabalhar em 3, não só em 3 pontos, gente, isso não é único nosso. Isso aí está no Brasil, está no mundo, é geral, faz parte do momento que a gente está vivendo agora como civilização. Mas eu acho que é por isso, a gente perdeu as referências. Esse cara, que eu sou um super fã. Ele é ótimo, né? Eu adoro. Nossa, é muito bom Para mim é quase ouvir. A gente ouve o dia todo, se precisar, né? Se deixar. É muito bom. E eu acho que é isso, Roger. Eu acho que é trazer, criar pessoas líderes, pessoas que inspiram mesmo. Pessoas de verdade. Ontem a Abel falou muito disso. Pessoas reais, pessoas de verdade, não pessoas com filtro, barulhentas, sem conteúdo. E aí também tem uma outra frase do filósofo, teólogo, historiador, professor, escritor e gênio Mário Sérgio Cortella, que tem um jeito de falar gauchês, que é lindo, que ele fala, quando for chamar a atenção de alguém, no privado, Uhum. mas quando for elogiar, que seja em público. Isso é uma das coisinhas que a gente pode fazer, mas eu acho que a gente está assim, tá muito carente de líderes, de pessoas que inspiram, e eu acho que a gente precisa levar isso para o comércio, para todos os níveis de comércio. Tá, e para vocês também, quando o microfone franqueado, tá? Com todas vocês. Vocês não acham também um grande desafio
da Associação Comercial, mas também da Câmara da Mulher, vai ser integrar a mulher, a empresária, a mulher da indústria, a mulher que tem o seu comércio, não apenas na região central da cidade, mas também nas periferias, nos bolsões, porque eu noto, parece, e eu sei que não há isso por parte da CAI de jeito nenhum, mas às vezes a gente nota sim um distanciamento do que é um polo no centro e aquilo que está ramificado, que está nas periferias, que está no paralelo aí. Também é uma preocupação conseguir aglutinar tudo isso, inclusive aqueles que nunca foram chamados para nada, olha, também estão te dando voz. Com certeza, Roger. E verdade seja dita, para a mulher, a vida da mulher ela é mais complicada, né? A vida da mulher no empreender, ela precisa de um apoio, muitas das vezes que ela não tem. Às vezes ela quer empreender, ela quer ter renda própria e ela não consegue porque ela está presa nos afazeres da casa, nos cuidados com o filho, e o marido está fora trabalhando. E muitas das vezes ela quer ter a renda dela, ela quer poder contribuir, mas não consegue. Isso ainda é uma realidade dos lares brasileiros. Muitas mulheres têm a dificuldade porque tem, né, aquela a obrigação ali direta de fazer a casa funcionar, fazer os filhos crescerem, cuidar dos filhos, né, e o marido mais focado na renda familiar. E tem o outro lado também. Então, eu acho que a Câmara da Mulher, tendo esse olhar no apoio, em apoiar essas mulheres que têm vontade, mas ainda têm dificuldade, né? Porque isso é uma realidade na nossa sociedade brasileira, é fantástico a gente conseguir fazer isso dentro da comunidade de Três Pontas, dentro da sociedade de Três Pontas. E, obviamente, a periferia, né, as mulheres que estão nessas regiões que você disse mais afastadas, com certeza a dificuldade é muito maior, Sim, é sim. muito maior, né? E eu não sei também se a Paula pode comentar isso também junto com a gente, não só a dificuldade imposta pela legislação, pelo machismo, por uma série de situações que permeiam todo o universo da mulher, mas também a questão do seu próprio eu, que eu já não estou no centro, eu já estou num comércio pequenininho aqui, não sei aonde, nem sei se eu sou vista, se alguém consegue me ver. Então acho que é um desafio maior um pouco, não é, Paula? Sim, olha só como é importante, assim, como poderemos trabalhar nessas frentes, mostrando para essas mulheres a questão, vou entrar numa palavra aqui, do branding. Porque em nada tem de errado se ela passar a entender aquele comércio dela, com quem ela precisa falar, para quem ela vende, como ela deve se portar. Não tem nada, vamos falar assim claramente, uma boutique chique e uma loja de roupas femininas mais popular. Uma não tem a certa e a errada. Cada uma tem o seu lugar, cada uma tem o seu faturamento, o seu sucesso, enfim, e o seu público. Então, assim, fazer esta mulher também, a dona de um pequeno comércio, a dona, às vezes, de um salão de beleza, uma depiladora, enfim, são empreendedoras. Com quem ela está falando? Porque não é errado. Existem diferentes públicos, inclusive públicos que são altamente rentáveis, né? E ela pode vir, a gente tem que trazer, sim, essas mulheres da periferia, tanto por essas questões de dificuldade mesmo, que nós todas passamos, conciliando casa, trabalho, filhos e outras demandas, às vezes pais, né? Às vezes pais mais idosos, quantas também têm que cuidar, dar assistência, e dividindo ali com o trabalho. Então, seja para dar um suporte neste sentido que a Júnia falou,
ou na melhoria do próprio negócio dela, ela enxergar aquilo enquanto negócio rentável, ter a mente empreendedora, que é sonhar, é colocar meta, é onde eu quero chegar, onde, se eu quero crescer ou se eu não quero crescer, porque também é um objetivo. Eu não quero crescer e eu não posso crescer mais do que isso, é aqui que eu vou, e também ok. Mas ela ter isso desenhado, ela ter isso delimitado, e ela entender a importância, ela é importantíssima. E tenho certeza que também quem está acompanhando o programa, deixa eu agradecer imensamente a audiência. Tá bacana demais os comentários. Renata Marques aplaudindo. Um beijo, meu amor. Marita Duarte. Essa tem que ter uma estátua na cultura também, né, Marita? Marita, eu só vou te dar um 10 o dia que você conseguir uma entrevista com Flávio Venturino, tá? Amo de paixão. Marita Duarte, concordo com a Keila, estamos precisando muito de pessoas de verdade, sem filtros e sem barulho. Influenciadores que em nada acrescentam têm aos montes. Ah, tenho certeza que quem está em casa, acompanhando, gostando da conversa, mas às vezes a comerciária ou a comerciante do bairro lá em cima, lá embaixo, lá longe, não sei o quê, pensando assim, eu gostei muito, mas certamente para eu fazer parte disso vai ser caro, vai ser oneroso, eu não vou ter condição. Não é assim, né, Paula? Não, não é assim. Tanto se associar à CAI, eu acredito que é um valor que compensa, que cabe dentro do orçamento. Claro, assim, a gente tem que sempre levar em conta os lugares de fala, né, as realidades. Mas eu acredito que mesmo para aquela comerciante, porque é o que a gente está falando, ela tem o seu público, né? Senão teria fechado as portas. Então eu acredito que é super benéfico por essa troca mesmo de experiências, por como ela pode melhorar, quanta coisa ela pode ampliar, né? Então eu acredito que vale muito a pena. Claro, vamos lá. Claro. Roger, enquanto elas estavam falando aqui, eu estava refletindo, porque você também coloca a gente em cada pergunta, que aí põe a gente para refletir. Enfim, é tanto assunto que a gente lida lá na associação, e às vezes a gente peca, né, em alguns detalhes, né? Mas eu acho assim, esse comércio da periferia, e é interessantíssimo a gente falar sobre isso, e não só para o comércio da periferia, como você citou um pouco antes, Três Pontas tem muitos comerciantes e a nossa demanda de associados ela é muito pequena comparada com a quantidade de comerciantes que tem na cidade. Isso é cultural, né? O que a associação comercial tem tentado trazer para Três Pontas é a ideia do associativismo, né? E a gente tem uma tendência a pensar, a achar que o associativismo ele vai você vai trocar e o outro vai te pegar, vai te roubar, vai tirar o que é seu, né? E a ideia do associativismo é o oposto disso, é fazer troca, é fazer junto, é aprender junto. Ah, quando a gente pega esses comércios pequenos, né, na periferia da cidade, e se a gente consegue conscientizar eles, que se eles estiverem junto com a associação, trocando, bom, eu tenho um salão de cabeleireiro, num bairro, eu vou lá conversar com a Keila. Eu trabalhei em salão de cabeleireiro, eu tenho uma ideia de como funciona muito bem um salão de Não cabeleireiro. perco o raciocínio. Você Tá, trabalhou onde? com Quem? César, meu primo, Sim. com Wagner Marques, meu primo, Wagner. com Wagner, com os dois. E assim, desde muito novinha, eu comecei a trabalhar no salão, eu tinha 12 anos. Então, assim, eu tenho experiência para trocar com mulheres que têm salão de cabeleireiro. Eu tenho uma expertise muito grande com agendamento, de como organiza uma agenda, de como se atende o cliente, Então, assim, não é porque hoje eu sou uma empresária no ramo de tecnologia que eu não sei conversar e eu não sei trocar experiências com uma cabeleireira que tem um salão pequeno. E às vezes uma conversa, às vezes a gente assiste uma palestra inteira e a gente pega uma frase e leva aquela frase para a vida. E então o que a associação comercial está tentando pregar é que vale a pena ser associado, não só pelo valor da mensalidade, pela troca que a associação comercial proporciona. Isso me lembra
que você acabou de dizer, para vocês também que estão acompanhando o Podcafé Podcast, a frase que eu disse quando da minha colação de grau, quando me outorgaram, e é uma das maiores alegrias que eu tive na vida, o prêmio de honra ao mérito como melhor aluno de jornalismo de 2022, eu falei, só sei que nada sei. Então, Uhum, quando a gente se acomoda achando que a uhum, gente já está na tecnologia lá em cima e que uhum. a gente não precisa descer alguns degraus, Aí pronto. a gente começa a viver como se fosse uma ilha, né? E deixa de acumular conhecimento achando que a gente já tem o E suficiente. declina, né? E declina. Declino porque o Limita-se, conhecimento o conhecimento ele está em movimento o tempo todo. Então, se a gente não sai da bolha, se a gente não vai lá enfrentar o medo, né? Porque empreender dá medo. claro que O tempo todo a gente tem que aprender a superar esse medo. Uma outra fala do Mário Sérgio Cortella, ele separou muito bem o que é medo e o que é pavor, né? O medo faz parte do empreendedorismo, é o medo que nos move. O que a gente não pode é ficar apavorado, porque o pavor trava. Aí o pavor ele nos limita, ele nos congela. Enquanto a gente está com medo, eu estou aqui no podcast, isso tudo é medo. Estou aqui no podcast, estou ali ajudando na Câmara da Mulher, eu tô lá na clínica, eu estou na Conecta, eu tudo é medo. Eu sou medrosa, mas eu não me apavoro, porque o pavor ele nos limita, eles nos trava. Então, se quer ser empreendedor, enfrenta o medo e vai, né? viu a dica da Keila, parafraseando o Mário Sérgio Cortella, o medo faz parte, já o pavor congela. Mário Sérgio Cortella. Milton, não, antes, Fausto Júnior, Mulheres Incríveis. Milton Lima, sucesso, Roger, sucesso a condução do podcast. Já te falei isso. Milton Lima acaba de ganhar um Vale Barba lá no Tibiu. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Nair Ferreira, boa noite. Boa noite. Marita Duarte, três mulheres espetaculares aí, empreendedoras de verdade. Grace Pieve, aliás, lá na CAI, notáveis aos montes. Boa noite a todos vocês. Boa noite, dona Grace. É uma preocupação da Câmara da Mulher, como eu sei que também é uma preocupação em linhas gerais da KIPP, a questão da informalização da mulher, de quantas mulheres ainda estão à margem, estão no lado obscuro, da legalização profissional através de conseguir, tendo essa legalização, todos os direitos, todos os deveres, por outro lado, é verdade. Mas, enfim, conseguir prosperar legalmente, a gente sabe que é muito mais fácil do que de uma forma de uma maneira informal, de uma situação que a gente infelizmente vê ainda aos montes em Três Pontas. Vocês também têm esse olho clínico, essa preocupação por exemplo, a vendedora ambulante, não sei quem que tem uma barraquinha, trabalhos sempre muito dignos, mas que também, como os do lado de cá, digamos assim, também precisam de apoio. Com certeza, Roger. A partir do momento que o propósito da Câmara da Mulher é difícil você quando você define, você limita. Mas eu vou te dar algumas palavras aqui que eu acho que são palavras estruturais para a Câmara da Mulher. É apoio, orientação, né? Esse olhar assim com sensibilidade, capacitação, tudo isso. Então, à medida que você orienta, que você capacita, né, que você apoia, tudo passa por tudo isso, né? Que você entende a necessidade daquela mulher que quer empreender, mas ainda não tem uma estrutura para isso. Como vamos orientá-la, capacitá-la? Então, através dos projetos que serão desenvolvidos, o objetivo é esse.
E qual é a palavra que não deixa de ser um acolhimento, né? Você acolhe, né? À medida que você orienta, que você capacita, que você impulsiona, você acolhe. Da Câmara da Mulher, o acolhimento. É o acolhimento, mas não é esse acolhimento, não é um acolhimento. Psicológico, Não é um nada. acolhimento infantilizado. Não. É o acolhimento que impulsiona. Sim. É aquele acolhimento que dá condições para ela seguir. Não é um acolhimento das dores, mas um acolhimento dos dons. Sim, é porque na questão da mulher são muitas frentes, né? Então, por exemplo, nós lá trabalharemos à frente do empreendedorismo, da independência financeira, que é uma via indispensável para a mulher ser livre, se sentir livre. Não há como. Eu sei que não é a única, né? Não é o único pilar. Ah, sou independente financeiramente, logo sou livre. Esse não é o único pilar. Mas sem o pilar financeiro, os outros caem. Ela não se desfaz das amarras se ela não tiver essa independência financeira. Então, lá estaremos prontas para ajudá-la nesta vertente, que é uma vertente essencial, né? Vamos entrar na palavra que a gente estava discutindo aqui um pouco antes, que diante até da conversa aqui, da internet, dos barulhos, do tambor vazio, tornou-se, né, um clichê fora de contexto, que é o empoderamento. Então, é essencial para o empoderamento da mulher que ela tenha essa liberdade, essa independência financeira, né? Vamos falar em independência financeira. Colocando o empoderamento como um autoconhecimento, algo que a mulher ela encontra dentro dela. Em nada tem a ver com poder, ou que uma pessoa dê poder a ela, que ela receba esse poder, ou que ela se sinta poderosa, ou mais poderosa, ou que ela alcance cargos de poder, porque o que a gente vê disseminado hoje é isso. E aí muitas pessoas até nem gostam de usar o termo, porque já vem essa ideia na mente. Mas o empoderamento seria ela cair-se em si de que ela é capaz, de que ela consegue, apesar de todos os medos, que os medos são comuns a todas, a grande, a média, a pequena, a todas, que as dificuldades são comuns, ela ainda assim entender que ela pode, que ela consegue. Esse é o empoderar, né? Esse é o verdadeiro empoderamento. E aí lá estaremos com a frente econômica, digamos assim, né? Nessa ajuda. Uma coisa que eu achei importante a gente destacar, Roger, a associação comercial ela tem muitos parceiros. A gente tem feito muitas parcerias com prefeitura, a Câmara dos Vereadores agora está muito próximo também da associação comercial. E eu acho que a Nina, nossa vice-presidente, né, da CAI, ela é presidente do Conselho da Mulher também. Então, ela está muito atuante no Conselho da Mulher, que é onde entra muito essa parte da vulnerabilidade social mesmo. Então, o intuito nosso não é trabalhar a vulnerabilidade social da forma que o Conselho trabalha, certo? Mas nós estamos em parceria com o Conselho. Nós estamos juntos. Então, o que o Conselho demandar do financeiro, do empoderamento, da liberdade financeira, a Câmara da Mulher, da KTP Mulher, entra para atuar. Então, é bem assim, a gente está trabalhando sempre em conjunto. Cada setor faz a sua parte e as demandas vão rodando ali. Gente, eu tô achando que os amores dessas mulheres vão perder essas mulheres. Eu vou querer essas mulheres aqui quase todo o programa. Tá muito bacana esse papo, tá muito legal. Eu preciso das considerações finais para tudo que seria 1 hora. Já vamos para 1 hora e meia, 90 minutos de programa. Eu ainda não vou deixar, principalmente a Júnia, que é a primeira vez, escapar de um mini cara a cara. A Keila já fez alguns. Ai, meu Deus. Socorro.
A Paula já fez, cara. Não quero, socorro, Deus. Mas vamos lá para as considerações finais sobre a Câmara da Mulher, sobre a atuação da Associação Comercial. Microfone novamente franqueado para que vocês falem o que vocês quiserem nesses minutos finais. Roger, é um prazer estar aqui, um prazer poder falar da Câmara da Mulher, um prazer poder participar deste projeto lindo, lindo, que só tem a agregar aí para as mulheres em Três Pontas. É uma honra poder estar vivenciando esse momento e poder contribuir. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Eu não vou retribuir o cumprimento agora, porque você ainda não me escapou. Ainda nós vamos Não, fazer eu já achei que ele tinha esquecido. você. Não, ele esqueceu. Não, ele falou despedida, despedida. Nós vamos fazer um cara a cara que você vai achar bem bacana, bem legal. Mas, claro, estou brincando, um imenso prazer te receber. Paula, obrigado novamente. Pô de Café Podcast, assim como Conexão Três Pontas e esse jornalista à disposição da Câmara da Mulher para tudo que vocês precisarem. Muito obrigada. É muito importante a comunicação, a dispersão da informação. Então, nós só temos a agradecer por essa porta aberta, por essa oportunidade. Né? Keila, sócia, Sim. obrigado mais uma vez, imenso prazer e até daqui a pouco. Daqui a pouco teremos mais uma. Obrigado. Pois é, Roger, mais uma vez, né? Muito obrigada, meu amigo, por abrir, né? Por nos dar essa oportunidade. A gente precisa fazer com que essa ideia, esse projeto novo chegue até as pessoas que de fato queiram e precisam estar nele, né? Não só para usufruir do que a gente vai fornecer, mas para ajudar também, né? Eu acho que assim, toda mão é bem-vinda, né? E se não fosse você e toda a imprensa da cidade, são muitos parceiros da Associação Comercial. A gente divulga todas as informações, eles espalham tudo para a gente. Então, não só sem nome, aqui você vai representar para mim a imprensa da cidade, que nos ajuda a partilhar isso. Muito obrigada mesmo, né? Não dispenso, quero voltar aqui outras vezes com outras novidades, para falar muito da Câmara com as meninas, para falar da Associação Comercial. A gente não para os projetos, são mais e mais projetos. Tá vindo aí o circuito da Rota do Café, que a gente tem que falar sobre isso também, que nós queremos muito fomentar o turismo na cidade, então a associação está de cabeça nisso também. Tem uma história de que Três Pontas poderá, em breve, não ser apenas a terra da fé, da música e do café, mas sim fé, música, café e cachaça. Sim, cachaça, com certeza. Estamos juntos, inclusive a Regina é uma das nossas diretoras. É, é uma das nossas diretoras. Nós estamos com um time. Ela e da Divina Cana, a organização Sim. do Cemitério Campal, muito também bacana. Sim, sim, a Regina está com a gente na Câmara da Mulher. Então, assim, o nosso time está muito legal, está muito bom. E nós vamos trabalhar muito. Então, assim, espero em breve voltar com mais novidades. Gente, tem mais alguns comentários aqui. O Milton Lima, primeiro ele rindo da questão do Tibil, depois ele comentando, devolve minha mulher, kkk. Já estou indo. Daqui a pouco já estará aí, mas agora com mais essa função e com a Regina lá junto com as deliciosas cachaças da Divina Cana, olha, é capaz disso prolongar um pouco. Eu vou contar já fazendo também uma chamada. A Regina estará no podcast Negócios de Mulher. Já foi feito, já foi gravado. Então, assim, está uma conversa deliciosa. Convido a todos a assistirem. Vale a pena. Que dia que é o programa? O que vai a história da Divina Cana com a Regina é na segunda-feira, na próxima segunda-feira. O programa tem um dia normal? Neste início será. Não é fixo. Segundas e quintas. Ok, qual horário? Não tem horário. Não é fixo. Você perdeu.
Deixa eu ler mais algumas últimas mensagens aqui. A Grace novamente. Lindas, essa Câmara das Mulheres já é um sucesso. Belarmino, boa noite a todos. Não dá para ver na fotinho quem que é, não. Deve ser. Gente, tá bacana demais, mas vamos só trocar a fotinho aqui, porque eu acho que ela tá preocupada. E aí tem uma ligação grande com a questão da mulher, porque esse nome vem justamente de uma mulher, da maior entrevistadora que esse país tropical já teve, Marília Gabi Gabriela, que conseguiu, dentre tantos outros feitos, em 1989, fazer o meu ídolo e um dos meus maiores amores, Agenor de Miranda Araújo Neto, o Cazuza, confessar no ar pela primeira vez que era portador do vírus da AIDS. Foi através de Marília Gabi Gabriela. Aquilo foi um auê na época. E também, olha, isso aqui é algo que vale muito a pena, gente. A canequinha do Jô. José Eugênio Soares, o maior entrevistador desse país. Eu tive a oportunidade de ir várias vezes no programa, de levar 3 pontanos para lá, estudantes de jornalismo na época, para assistir às gravações e beber na fonte do Jô durante muito tempo. Foi muito bacana. Pena que, como ser humano, ele era um pouquinho nariz em pé chatinho. Mas da conta não gostava que a gente chegasse, colocasse a mão, enfim, mais gênio, mito, lenda. Então é parafraseando esses dois, principalmente Marília Gabi e Gabriela, que eu começo o seu cara a cara. Tá preparado? Estou preparada. Vamos lá. Respostas bem curtas, uma ou duas palavras. Se eu insistir, você pode discorrer, combinado? Combinado. Praia ou montanha? Montanha. Por quê? Alguma montanha em específico? Algum lugar montanhoso Não, que te atrai? eu me alimento melhor desse contato com a natureza da montanha. Eu me sinto melhor do que na praia. Quando não está em Três Pontas, um lugar que é um descanso, que é um refúgio, que é um paraíso, como para mim é Tiradentes, lá no Campo das Vertentes. Um paraíso. Um lugar que eu gosto muito, mas que a gente não pode colocar que é um refúgio, é São Paulo. Gostei dela, viu, gente? Amo São Paulo. Dá licença. Ai, minha São Paulo, que saudade. Depois Isso- da pandemia, não voltei lá na minha terra. Conhece bem São Paulo? Eu morei 15 anos em São Em Paulo. que lugar? O último lugar que eu morava em Alphaville. Morou em Alphaville. Olha que chique, que lugar bacana. Eu sou de Santana, não é da Vargem. Zona Norte. Eu Conheço costumo... muito seu bairro. É? Nossa, Santana, uma delícia, Santana. Zona Norte de São Delicioso. Paulo, terminal rodoviário de Santana ali. Eu brinco que eu nasci no Carandiru, do lado de fora. Tá? Porque é coladinho ali, É do lado de próximo. fora. Do lado de, Do lado de fora no ali. bairro, né? No De bairro, não Santana. na prisão, Não. que hoje é um memorial, né? Nem existe mais. Tem um Tem um memorial, né? memorial magnífico, lindo. Inclusive, tem lá um monumento ao pavilhão, quando teve a invasão lá em 111, foram mortos lá, houve a maior chacina da história do Brasil. Por falar em prisão, o que te prende pro bem e pro mal? Pro bem e pro mal. O que te prende no sentido positivo que você gosta, que é uma coisa que te faz bem, e o que te prende que não é tão legal? Por exemplo, Ah, gostar de refrigerante, um Amo exemplo. Coca Zero. E pro bem, uma coisa que você preza, Exercício que você não físico. é, Quando eu não faço exercício físico, eu fico mal-humorada. mesmo é É viciado, insuportável ficar sem fazer exercício treina físico. todo dia. Todos os dias agora eu não estou conseguindo, mas se eu fico mais de 2 dias sem treinar, eu já sinto. Pensa um jornalista 100% sincero, que aprendeu a ter filtro, aprendeu a não falar tudo que pensa, mas que ainda fala algumas coisas que ainda gera alguma polêmica, principalmente para si mesmo, porque eu não faço isso com os outros mais. Esse jornalista só teve um vício na vida. Anabolizante. Amo. Faz mal, viu, gente? Larguei Então você treinou bastante. muito, já fui grande.
inchada, retendo ar. Inchado. Não use anabolizante. Tem muita menina em três pontas, muita mulher usando anabolizante. Não pode, não, gente. Ah, mas anabolizante com prescrição, não sei o que, do médico, às vezes é necessário. Hoje eu faço reposição hormonal. Já passei dos Por 50, mas conta dos enfim. anabolizantes, né? Anabolizante é complicado. Azul ou vermelho? Azul. Por quê? Me traz mais calma, paz. Gosta do rosa? Gosto. E de flor? A rosa? Não. Copo de leite. Gente, que interessante. Um livro de cabeceira. A coragem de ser imperfeita. Discorra, fala um pouquinho desse livro. Ai, é da. Como que chama? Brené Brown. É, É um livro de autoajuda? não. É um livro que a Brené Brown, ela ficou muito famosa, que ela mostrou muito é quando você é vulnerável que você é forte. Legal isso. E ela trabalhou muito bem isso, não num viés de autoajuda, tá? Mas a forma como ela abordou é interessantíssimo. E olha como os assuntos se misturam, se fundem. A Câmara da Mulher tem justamente como um dos focos transformar vulnerabilidades em fortalezas. Não é? Exatamente. E a CAI Mas também. quando você expõe a sua vulnerabilidade que você se torna forte. Por isso que hoje eu sou um chorão, choro por tudo. Cinéfila, algum filme histórico que te marque? Um filme histórico que me marque. A Lista de Schindler. Ai, The Schindler List. Maravilhoso. Se você não viu ainda, assista. E sem dar spoiler, mas eu também não aguento. Tem uma cenazinha no final lá de um cidadão importante que ele fala assim: se eu tivesse vendido esse anel, eu tinha salvo mais não sei quantas pessoas. Realmente é um filme maravilhoso, muito bom gosto. E culinária? É de comer bem ou de cozinhar bem? Comer bem. Não sou de cozinhar. O quê? Qual prato? Que eu gosto de comer? Sim. No, churrasco. Amo. Não, espetáculo. Picanha. Uma Eu voz de amo picanha. Mário Sérgio Cortella. Chegando na parte final do cara a cara, que é a parte que eu mais gosto, quem é Júnia? Quem é Júnia? Júnia é compromisso. Esse compromisso, você diria que é uma via de mão única, ou seja, que ele é externo, que ele é de si para alguém, ou também é um compromisso consigo mesma? Comigo e com causas. Bacana isso. Você percebe que o compromisso, atrás do compromisso tem a doação? Claro que tem. Eu sou muito de doar. Eu lembrei de uma perguntinha aqui que as duas também não vão escapar. Vai ser uma só, viu, Miltinho? Segura na linha aí, não deixa cair, não. Cadê a minha mulher? Para você, quem é família? Quem é família? Minha filha. Ou o que é família? Que peso tem a família na sua vida? Família é estrutura. Família é estrutura, Alicerce? alicerce, valor. Deus. Deus é soberano. Como que ele age na vida da Júnia? Como que é o contato da Júnia com ele? Eu sou amiga dele. Ele é meu companheiro e ele me direciona. Você é daquelas pessoas de oração pronta ou você é do bate-papo? Do bate-papo.
Também preciso perguntar, já que falamos da Regina, vinho ou cachaça? Regina, me perdoa, vinho, mas eu não vou deixar de tomar a sua cachaça, tá bom? Me perdoe, vinho. Como foi ter estado pela primeira vez no Pô de Café Podcast? Maravilhoso. Assim, confesso que eu fiquei um pouco nervosa. Com cara a cara, principalmente. Mas eu passei por ele bem, Roger. Muito bem, tanto Ah, é que que vocês vão. bom. Inclusive, você vai gravar para mim, por gentileza, alguns áudios aqui que essa voz é bem postada. Você gostou da minha voz, Roger? Gostei. Olha, obrigada. Ah, Pô de Café Podcast. Vai. No ar, Pô de Café, podcast. Tá vendo? Olha só. Eu- Não sei se basta sem ser indiscreto, por favor. Tem algum amor na sua vida agora? Tem um Tem? amor. E amanhã é dia dos namorados. Você vai olhar para a lente lá, ó, que declaração vale a pena nesse 12 de junho, olhando lá. Feliz Dia dos Namorados. Tão objetivos. Eu sou. Sensacional. Milton Lima, eu vou deixar você para o final. Não adianta. Keila, que declaração de amor o Júnior, o Gilberto, merece nesse 12 de junho. Gilberto Júnior. Amor, eu tô indo já, viu? Aguenta aí. Mas vamos lá. Eu me sinto muito privilegiada da vida de Deus ter te colocado no meu caminho. As nossas construções são sempre, para mim, miraculosas. Muito, muito obrigada pela parceria de sempre, pela pessoa que você é comigo. Eu te amo muito. Ai, Renata, me espere. Ai, mesmo. Renata, você sabe que eu só sou alguma coisa na vida como homem, como ser humano, como pai e como marido, graças a você. Porque a mulher, ela tem uma função que para mim é muito clara. Ou ela leva um homem para o paraíso, ou leva à queda. E com certeza com você eu cresci muito e quero continuar crescendo porque você é a mulher da minha vida. É o amor, é a perfeição travestida de um nome de 6 letras chamado Renata. Paula, Paula, Érica de Chime, ó, só mulheres de sucesso. A Érica, Marita, realmente tem uma linda voz. Tá vendo aí, ó? Aí, ó. Já vai ter lugar de destaque lá na Câmara da Mulher, no microfone e tal. Milton Lima, chegou o momento, o epílogo, o desfecho derradeiro. Estamos chegando ao final do programa, no momento em que Paula Terra fará para Milton Lima a sua declaração de amor. Toda pessoa metódica, certinha, precisa de um furacão na vida dela. Um furacão que chega bagunçando tudo, que não promete nada e entrega tudo e fala para ela: vai dar certo, fica tranquila porque vai dar certo. A gente comentou isso ontem. Você casaria comigo? E a gente sempre responde um para o outro: mais hoje do que 13 anos atrás. Hoje a gente se casaria com mais amor e mais certeza do que 13 anos atrás. E que assim continue. Te amo. Gente, se vocês quiserem os próximos capítulos, que na verdade já foram gravados anteriormente, procurem o Pode Café Podcast, no programa que eu fiz com o Milton Lima, você vai ver os detalhes da conquista, da bucharela, todos os meandros dessa história toda. Meninas, muito obrigado, imenso prazer. Votos de que a Câmara da Mulher seja um grande sucesso. Fica aqui uma sugestão no ar também. Seria legal, talvez de forma oficial ou oficiosa, ter, por exemplo, a Arlene, já que você falou da imprensa, a
única jornalista em Três Pontas atuando? Acredito que sim. Seria legal ter uma proximidade com a Arlene também na Câmara da Mulher. Sintonize aqui, Arlene, que começou comigo lá na TV Cidade. Gente, estamos encerrando o programa. Era para ser 50 minutos, como eu falei para aquele. Aquele ainda me perguntou, 8 horas eu saio, né? Eu falei assim, sim, com certeza. Já são 10 para as 9, mas é porque o papo discorre de uma forma muito natural, muito tranquila e muito bacana, com o objetivo sempre de levar a melhor informação para você. Agradeço a Júnia, agradeço a Paula, agradeço a Keila. Voltamos, eu estou ficando mentiroso. Eu falo que é na segunda-feira, de repente tem um programa no meio da semana, assim, meio que de atropelo, não é desorganização. É porque os fatos acontecem e a gente não pode ficar esperando. Existe dentro do jornalismo notícia fria e notícia quente. A Câmara da Mulher é uma notícia quente. Aconteceu ontem, então a gente já tinha que dar esse destaque hoje. E assim faremos sempre que tiver uma pauta importante, tá? Para fechar o tradicional Pô de Café Podcast, aquela mensagem que eu falo repetitivamente, de repente, hoje, diferente de antes, possa ser que te toque e que entre na sua vida e que sirva como combustível, como mola propulsora, para que você consiga realmente sair da mesmice, da inércia. Tá a fim de vencer na vida? Duas coisas fundamentais. A primeira, acreditar no potencial e no dom que Deus te deu. Para isso, desacomode, tire o bumbum do sofá. Reclamar sentado no sofá não adianta nada e não te leva a lugar algum. Corra atrás dos seus sonhos. Lembre-se que do céu só cai chuva. Para o milagre acontecer, a primeira coisa é a personificação desse milagre, que é a sua vida, você correr atrás. Claro que sempre confiando em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, como o Rei do Universo, o Príncipe da Paz, o Emanuel. Aquele que realmente faz com que a gente possa tudo, nos fortalecendo justamente na escola de Jesus Cristo Salvador. Um abraço, até a próxima semana, ou antes, não sei. Fiquem com Deus. Tchau!